Conto neste fecho de contas, como é habitual, com o Diogo Oliveira, do Banco Best, e também Jorge Guimarães, do Banif. Muito boa tarde, muito bem-vindos ao fecho de contas. Comecemos precisamente por esta questão do BCE, a peça que acabámos de ver. Podemos dizer que houve grandes surpresas quanto à reunião de ontem? Diogo Oliveira, começa por si. Boa tarde. Eu, aliás, posso dizer que eu próprio fiquei surpreendido. E pelo que eu tinha visto, nos terminais de informação, a maioria dos economistas achava que não haveria grandes novidades e especialmente desta dimensão. Eu bem sei que o Sr. Mário Draghi habituou-nos sempre a ser muito mais interventivo, mudou um pouco aquilo que era o que estávamos habituados por parte do BCE, mas também era verdade que nos habituou também a uma certa dose de discurso de confiança. E como tivemos medidas, de certa forma, com algum impacto, ainda há bem pouco tempo atrás, pensaria eu que haveria aqui espaço para elas produzirem algum efeito. Mas é certo que os dados macroeconómicos não têm sido bons, a inflação especialmente tem vindo a descer significativamente no último ano e isso será com certeza um dos fatores que levou ele a tomar estas medidas tão abrangentes como tomou. E o mercado parece ter gostado. O que é precisamente que eu ia perguntar, Jorge Guimarães, o que é que o mercado, como é que o mercado vê esta decisão de Mário Draghi? Boa tarde. Acho que foi uma surpresa. Depois do discurso de Mário Draghi em Jackson Hole, começou a criar aqui algumas expectativas. Ao contrário até do que é normal nestas circunstâncias, essas expectativas foram inclusive superadas. Ele entregou um corte de taxas, entregou um programa de compra de ativos bastante maior do que se esperava inicialmente, alargou o âmbito do programa de compra de ativos, não só ABS, mas também obrigações hipotecárias, covered bonds, e disse explicitamente que tinha um objetivo de que o balanço do Banco Central Europeu regressasse onde estava no início de 2012. Ora, isto representa cerca de 1 trilhão de euros de ativos. Provavelmente estes ativos todos, e sim, claro que inclui os leilões de liquidez, os LTROs, mas mesmo assim, provavelmente os ativos que ele referiu não chegam para atingir esse 1 trilhão de euros e, portanto, conseguiu claramente surpreender os mercados mais uma vez e os mercados compraram com bastante entusiasmo e se calhar com razão esta alteração, ou este reforçar da política expansionista. Isto porque ele mais uma vez, e conforme o Diogo estava a referir, frisou a questão das expectativas de inflação. As expectativas de inflação implícitas nos swaps têm vindo a descer e ele deu muita importância a esse indicador e, portanto, ele cada vez que sublinha essa questão, acho que está a dizer que irá continuar a política expansionista. Podemos dizer que Mário Draghi cumpriu o prometido ou superou esse Eu acho que superou. Acho que superou. Não havia um consenso claro sobre que medidas é que ele iria tomar, inclusive era... Mas havia também muita expectativa de que não fossem tomadas medidas de todo, não é? Que fosse mais uma carta de intenções. Era bastante curioso, porque toda a gente esperava que ele dissesse alguma coisa, mas ao mesmo tempo a maioria dos analistas esperavam que ele desiludisse, o que não deixa de ser paradoxal, porque se a maioria das pessoas espera que ele desiluda, então ele não vai desiludir. Mas ele, mais do que não desiludir, surpreendeu pela positiva com uma série de medidas muito fortes. Ainda assim, será suficiente isto que Mário Draghi anunciou ontem? Bem, ele veio já dizer que ainda tem algumas medidas na manga. Aquelas estão chamadas bazucas, não é? Que quem sabe aqui poderão ser implementadas ou não no futuro, aí ele é mais cauteloso, mas vamos ver. O impacto, por exemplo, uma das preocupações do Banco Central Europeu também era ao nível da posição cambial e o que é facto é que o euro-dólar e o euro, essencialmente, tem ajustado muito em função daquilo que têm sido as medidas do BCE e por aí tem aumentado gradualmente a sua competitividade ao nível da balança comercial. Mas parece-me que ele deixou claro que está lá para continuar se for preciso. Tudo dependerá também como também estas medidas e as outras mais recentes implementadas no segundo trimestre vão produzir efeitos. Essas bazucas que ficaram mais para a frente e de que o mercado, antes do discurso de ontem, diria que não iriam acontecer tão cedo, tem agora uma outra perspectiva, não é? Há cada vez mais a probabilidade disso acontecer, até porque há aqui um distanciamento cada vez maior em relação à posição da Alemanha. Isso dá mais poder ao BCE?
Pois, aqui a questão é que, para já, não são medidas que a Europa e o BCE estejam habituadas, não é? Têm sido medidas implementadas nos Estados Unidos e a lógica... E têm também de ser implementadas com algum cuidado, porque não podem ter aqui os efeitos, provavelmente, que tiveram nos Estados Unidos, não é? Sim, também, mas essencialmente são medidas que os europeus não, digamos assim, os países europeus nunca não estão habituados. O Sr. Mário Draghi tem vindo a passar para o mercado a ideia que tem estado em estudos sobre estas medidas que tomou e outras que poderão vir a ser tomadas, mas a própria organização da Europa, em termos técnicos, para implementar essas medidas é diferente. O mercado é muito mais segmentado do que nos Estados Unidos. E depois também há a questão, digamos assim, política. Sabemos que há uma posição alemã, digamos assim, pró-alemã, que é menos favorável a esse tipo de medidas. E se bem que estas medidas de ontem surpreenderam face àquilo que são os interesses alemães, que têm muito peso nestas decisões, muito mais difícil será se essas medidas forem mais além. Essas medidas precisam, de facto, de algum namoro aqui com a Alemanha. O Mário Draghi já demonstrou ontem uma clara posição e não ter problemas de assumir uma clara posição contra aquilo que seria a vontade alemã, mas para aplicar essas tais bazucas de que o mercado tanto precisa ou tanto fala, é preciso aqui algum entendimento com a Alemanha? Eu acho que ele é bastante bom a gerir as sensibilidades de todos os intervenientes e claro que não pode fazer uma medida como a bazuca que falta é a compra de obrigações de dívida pública, claro. O quantitative easing feito através da compra de dívida pública. É também uma medida que é preciso ter algum cuidado na aplicação na Europa, não é? Porque o quantitative easing nos Estados Unidos não será bem a mesma coisa do que na Europa. Na Europa há uma grande diferença, é que a Europa não tem um governo unificado. Agora, também é verdade que a Europa, as expectativas de inflação têm vindo a descer claramente e, portanto, é preciso fazer alguma coisa. E se a política fiscal não atuar, e não há muita vontade política para que atue, a política monetária, para já o entendimento do BCE é que a política monetária tem que substituir um bocado a política fiscal até que as reformas estruturais e a maior unificação da Europa consiga surtir o seu efeito. Acho muito complicado que Mário Draghi fizesse quantitative easing contra a vontade da Alemanha. Para já a leitura do mercado foi benigna, e depois no próprio dia soube-se que havia governadores que tinham votado contra as medidas, ou que não tinham apoiado as medidas. Para já a leitura do mercado foi benigna, como eu disse, é que o BCE consegue atuar apesar da oposição da Alemanha. E para já parece-me que essa foi a leitura do mercado e que é benigna. Claro que a implementação do quantitative easing não pode ser feita sem a Alemanha, no limite, porque a Alemanha é um terço do Banco Central Europeu, aquilo que se fala sempre é que se houvesse compra de obrigações de governos seria proporcional aos PIBs e isso um terço disso era a Alemanha. Portanto, claro que o BCE nunca faria nada contra a Alemanha numa coisa tão específica como essas. Estamos a falar também aqui de uma boa gestão política e de carreira de Mário Draghi nesta atuação. Já se fala muito disso desde ontem. Vamos lá ver. Eu acho que ele é muito bom a gerir expectativas, é mestre, ele salvou a zona euro sem gastar um cêntimo, ele consegue impulsionar o valor dos mercados financeiros só com palavras, até agora só com palavras, portanto nisso ele é muito bom e ainda bem, porque é preciso ter pessoas competentes nos lugares certos. Se ele tem ambições políticas ou não, isso a mim não me cabe julgar, mas também acho que ele tem um entendimento, o Fed, uma parte da política de quantitative easing do Fed tem um objetivo, que também é o aumento da confiança dos consumidores através do efeito de riqueza, impulsionar o valor dos ativos financeiros. E isso é uma consequência das ações do BCE, que eu acho que o Mário Draghi não se importa nada, antes pelo contrário. À medida que os mercados financeiros da zona euro se vão valorizando, é mais fácil para as empresas se financiarem e isso é positivo para as economias. Uma última pergunta sobre este tema, Diogo. Temos agora uma Europa com mais capacidade de crescer? Bem, diria que com estas medidas adicionais, de alguma forma vem pelo menos melhorar a confiança e também as economias vivem do consumo, do investimento e se houver confiança por trás, tudo bem que estas medidas, apesar de muitas delas terem um impacto real, muitas delas têm um impacto mais ao nível da confiança dos agentes económicos e só por aí diria que poderemos estar em melhores condições hoje do que há 3 dias atrás. Por tudo o que sabemos e pela confiança que o BCE vai trazer para os mercados. Agora, lá está, ainda temos um grande trabalho, especialmente na Europa, pela frente e em Portugal, e tudo o tempo dirá. Claro.
Passemos a um tema que não um pouco mais curto, que é a questão do PIB, e sobretudo o PIB em Portugal, pelos dados do Eurostat, teve aqui uma melhoria significativa, que também foi ela reconhecida pelo presidente do Eurogrupo. Ainda assim, a estagnação a nível europeu, de certa forma, confirma também estas preocupações de Mário Draghi, não é? Sem dúvida. Eu atrevia-me a dizer que a opinião de Mário Draghi e a opinião das equipas técnicas nem é muito semelhante, porque a revisão que foi feita ao crescimento, estamos a falar 2 décimas para este ano e 1 décima para o ano que vem, não é consentânea com um programa de estímulos financeiros e monetários como o BCE tem vindo a implementar. Portanto, à parte esta ironia, claramente que estamos numa situação, não estamos de estagnação, mas estamos numa situação de crescimento extremamente anémico durante vários anos, e daí a fortíssimo estímulo monetário que o BCE tem vindo a fazer. Não acho que esteja... Pelo menos as previsões não estejam especialmente piores do que estavam antes, 1 décima ou 2 décimas este ano e 1 décima no próximo ano. Não acho que seja por aí que haja um impacto por aí além. Acho que as medidas são mais relevantes do que esse corte nas expectativas, e acho que provavelmente Mário Draghi tem uma perspectiva mais negativa do que os técnicos. Diogo, o que é que podemos dizer deste tema? Temos uma Europa estagnada, o que é que isso significa? Parece-me que sim, parece-me que concordo com a opinião. As medidas implementadas provavelmente baseiam-se mais numa expectativa de continuação desta situação atual do que os próprios dados que têm sido a ser divulgados para o imediato e para o futuro próximo. Claramente. Que influência é que isto pode ter nos mercados? Pouca, nenhuma, muita? É o que eu dizia, talvez mais ao nível da confiança, tentar estimular aqui a percepção dos agentes, quer ao nível dos consumidores, quer ao nível do investimento nas empresas, e tentar um pouco animar, digamos assim, aquilo que são as expectativas que têm estado muito baixas. Portugal é um exemplo disso, mas não só. Vimos agora a situação da Alemanha, também da França, da Itália, a revelarem PIBs muito estagnados, e estamos de facto numa situação complicada. Só o tempo dirá. O Presidente do Eurogrupo falou em relação à Alemanha muito nesta questão geopolítica. É uma questão que preocupa os mercados? Ou temos, pelo menos, melhores notícias para esta questão, que parece já estar mais ou menos sanada? Mas relativamente à Ucrânia? Sim, em relação ao embarque para a Alemanha. É uma questão que preocupa os investidores ou não? Especialmente, eu diria que preocupa mais a Europa e os investimentos na Europa porque a Europa tem enfim, relações mais próximas do que o resto do mundo. Claro. Tem algum impacto. O senhor Mário Draghi, que há uns tempos atrás dizia que ainda era difícil quantificar o impacto que esta situação teria. Esses cálculos têm vindo a ser cuidadosamente divulgados. Não há dúvida que é uma preocupação, e nós vimos que esta acalmia das tensões agora entre a Rússia e a Ucrânia mais recentes também ajudou também o mercado a capitalizar este efeito do BCE. Não só a questão do BCE, mas também o facto da situação da Ucrânia estar mais controlada, também eu penso que foi um impulso adicional a este sentimento mais positivo. Em relação às preocupações da UTAU, Jorge, temos aqui um déficit orçamental que pode atingir os 10% do PIB este ano. Estes 10% contam para a meta do déficit ou não? Eu acho que o mercado está preocupado com o objetivo do Governo, de acordo com os critérios europeus, que são os 4%. E neste momento parece que esse número será, face às últimas previsões, poderá ser atingível. Acho que esse é que é o foco do mercado, porque não seria a primeira vez que o déficit de acordo com os critérios da UTAU é um e o déficit de acordo com os critérios europeus é outro. E se quisermos ver um pouco mais além, as yields portuguesas dos 10 anos estão muito perto dos 3%, portanto o mercado não está preocupado nem com os desenvolvimentos internos de Portugal, nem com os de nenhum país, para sermos francos. Porque neste momento tudo o que importa é a expectativa de que o BCE poderá vir no futuro comprar a dívida pública, e a procura enorme, como o dinheiro tem um custo baixo, o dinheiro custa zero neste momento na Europa, uma procura enorme por ativos de rendimento, tudo o que é taxa de juros, tudo o que é ativo de rendimento, uma procura enorme na Europa dos investidores, e portanto qualquer ativo, qualquer qualidade de crédito é comprada.
eu não queria, acho um pouco, não quero dizer que é irrelevante para o mercado, mas neste momento específico, acho que o mercado, apesar de nós esperarmos atingir os 4%, acho que não está preocupado com, seja 4, 4,5, 3,5. Ou seja, se não atingirmos esta meta do déficit, o mercado não nos vai castigar? Se continuar o atual ambiente de procura de rendimento e de expectativa da atuação do BCE, acho que não terá um impacto significativo. Diogo, concorda? Concordo plenamente. Agora, o foco tem sido o Banco Central Europeu. Sabemos que a Troika e as instituições europeias têm dado alguma flexibilidade a Portugal quando é necessário. Sabemos que estes déficits têm sido todos influenciados por questões extraordinárias bastante significativas, mas o que interessa é o que está acordado e mesmo que haja ali desvios, Portugal tem contado também com alguma flexibilidade por parte das instituições europeias que querem que as coisas, digamos assim, corram bem e, portanto, eu acho que o foco agora não está nessa questão. Mas não sendo esta uma intervenção do Estado, e sobretudo agora falando do novo banco, não sendo uma intervenção do Estado, este dinheiro faz sentido que entre no déficit ou não? Isso não preocupa os investidores? Até porque isso coloca, se calhar, também em causa a questão da venda do novo banco até o final do ano ou não, não é? Pois há aqui uma série de pressupostos que ainda estão por clarificar. Aqui o que importa para o Estado, para todos nós, é vender o novo banco o melhor possível. Depois isso vai desencadear uma série de cenários alternativos e possíveis que ainda não sabemos bem. Sabemos que o Estado tem que vender o melhor possível, senão há aqui digamos assim, um valor que tem que ser suportado pela banca portuguesa. Sabemos que este fundo ainda não era um fundo recente, não tinha ainda dinheiros suficientes para poder intervir num evento desta dimensão, portanto teve que se arranjar dinheiro alternativo, por acaso estava o dinheiro da Troika disponível, portanto há aqui uma série de cenários que ainda estão por definir. Definindo esses cenários, as questões de mercados podem atingir-nos de outra forma ou não? Os investidores não podem eventualmente estar menos interessados na compra do BES caso isto efetivamente conte para o déficit? Depende. Uma coisa não terá a ver com a outra? Não, poderá ter, mas pensei, como dizia, o foco dos investidores agora não é esse. Depois podem ser, os investidores também sabem o que é que está aqui em causa e, portanto, depois penso que, claro que pode intervir, mas pode influenciar, mas eu acho que a questão aqui essencial, de base, não será a venda do novo banco em termos de expectativas de investidores até internacionais relativamente ao mercado português. Jorge Guimarães, temos tido uma recuperação bastante rápida e bastante forte desde que houve este colapso no BES. Ainda assim, estamos aquém de recuperar tudo o que se perdeu nos mercados. A maioria do mercado português, sim. Nos mercados europeus já estamos perto dos máximos do ano. No mercado português, não. Uma parte do efeito é mecânico da queda do BES, mas há uma parte que não foi. Houve uma saída de capitais, especialmente do mercado acionista, não tanto ao nível da dívida pública, que está em mínimos históricos, nem da dívida de empresas, que também tem tido uma performance muito boa, mas essencialmente ao nível do mercado acionista. Houve alguma saída de capitais da parte de investidores internacionais que ainda não voltaram, mas tipicamente agosto é um mês pouco líquido e, portanto, essa saída processou-se em julho e agosto, que são meses pouco líquidos, ampliou os movimentos, portanto, ainda não tivemos o regresso desses investidores. Parece-me que, à medida que estas políticas do Banco Central Europeu surtem efeito, à medida que a situação vai acalmando, parece-me que, e à medida que as pessoas veem que há aqui uma oportunidade relativa em alguns ativos portugueses, irão naturalmente voltando ao mercado português. Ainda voltando à questão do BCE, e só para terminar, que expectativas é que podemos fazer em relação a este programa de compra de ativos que vai avançar para o próximo mês? Agora o Mário Draghi já anunciou as grandes linhas, digamos assim, políticas do programa. Agora é que iremos conhecer os detalhes, que tipo de ativos essencialmente, portanto, agora iremos conhecer os detalhes do programa. Eu acho que o grande impacto nos mercados é dizer que se vai fazer. Os detalhes em si não acho que tenham impacto por aí além nos mercados.
Diogo, haverá expectativa seguramente para perceber este programa de recompra de ativos, ou não? Sim, e depois ver até que ponto é que este programa vai ter os seus efeitos, não é? Porque se de facto não tiver efeitos e a economia continuar estagnada, a inflação não aparecer, o desemprego continuar em máximos históricos, aí será, se calhar o BCE vai ter que colocar, ao BCE, quer dizer, vamos ter todos que colocar, especialmente à Alemanha, esta questão. Podemos ir mais além? Poderemos atuar de facto com medidas mais significativas, mas para isso acontecer, os resultados, os impactos destas medidas atuais e das medidas mais recentes não podem aparecer. E, de facto, se não aparecerem, e se o andar do tempo provar que elas são insuficientes, aí teremos que ponderar e teremos todos que conversar se podemos ir um pouco mais além, então voltar para essas medidas mais Ainda é muito cedo para significativas. falar desses possíveis efeitos. Esses efeitos têm sempre algum tempo que têm esses efeitos vão aparecer, precisam de algum tempo também de implementação, não aparecem em uma semana, nem aparecem um mês, mas diremos que se calhar para o final do ano já teremos especialmente depois com os resultados de macro ao nível do terceiro trimestre, já podemos estar em condições de ver se de facto elas estão a ter efeitos ou não e saber até que ponto é que temos que ir para medidas mais duras para lançar a economia europeia. Diogo Oliveira, Jorge Guimarães, muito obrigada por terem estado neste fecho de contas.